Boa tarde. Vamos começar a sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, do dia 16 de dezembro de 2020. Inicialmente, submeto ao colegiado a aprovação da ata da sessão anterior. Como vota, desembargador Cláudio Delotto. Voto pela aprovação da ata, presidente. Desembargador Guilherme Couto. Pela aprovação, senhor presidente. Desembargador Paulo César. Pela aprovação. Desembargador Ricardo Alberto. Também voto pela aprovação, presidente. Desembargador Vitor Marcelo. Pela aprovação, presidente. Desembargadora Cátia Junqueira. Voto pela aprovação, senhor presidente. Declaro aprovada a ata da sessão anterior. Vamos à pauta de propaganda eleitoral. O primeiro processo da relatoria desembargador Cláudio Delotto, de número 060-0805-16. Se não há advogado inscrito, o Ministério Público deseja se manifestar, doutora Silvana. Ratifico o parecer, senhor presidente. Palavra o relator. Senhor presidente, é uma representação por propaganda negativa. Foi o seguinte, foi uma publicação no Facebook do representado, na qual ele fez o print da tela do Divulga Candi Contas 2020, em que a situação do candidato representante aparece como, abre aspas, deferido com recurso, seguida de um tom crítico. E, na verdade, eu estou entendendo que não houve ofensa à honra ou qualquer propaganda negativa, no sentido de que a postagem retratou, naquele momento, o que realmente era verdadeiro. E isso faz parte do jogo político. Eu estou entendendo em negar provimento ao recurso, é como eu estou encaminhando o voto, presidente. O relator vota pelo desprovimento do recurso. Como vota o desembargador Guilherme Couto? Com o douto relator. Desembargador Paulo César. Acompanho o relator, presidente. Desembargador Ricardo Alberto. Também acompanho integralmente o relator, presidente. Desembargador Vitor Marcelo. Com o novo relator, presidente. A desembargadora Cátia Junqueira. Voto com o relator, senhor presidente. De forma unânime, negou-se o provimento ao recurso. Segundo processo da relatoria da desembargadora Cátia Junqueira, de número 060-0309-54. Não há advogado inscrito. O Ministério Público deseja se manifestar. Doutora Silvana. Eu me reporto ao parecer, senhor presidente. A palavra relatora. Senhor presidente, demais pares, trata-se de um recurso eleitoral interposto em face de sentença que julgou procedente representação por propaganda eleitoral extemporânea, demandada pelo Ministério Público Eleitoral, condenando o recorrente pela participação num evento de cunho eleitoral denominado Passeio a Cavalo Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Casimiro de Abreu. Eu vou fazer a leitura de alguns pontos do processo, da sentença, enfim, para dar uma contextualização do tema e após proferir o meu voto. Entendeu a sentença que, se estão suspensos comícios, carreatas e afins, evidentemente não se poderia realizar uma cavalgada que, de igual maneira, evidencia inevitável aglomeração irregular de pessoas. O evento em questão anunciava a distribuição de brinquedos para as crianças, bem como participação de diversos grupos musicais em apresentação artística, sendo o candidato o narrador do mesmo. A tutela antecipada foi deferida pelo juízo de piso para que não houvesse a cavalgada, bem como para que o representado se abstivesse de promover outros comícios, passeatas e afins. Entendeu o magistrado que o Ministério Público teria comprovado, através de fotografias e vídeo nos autos, que houve a cavalgada com participação do representado, bem como que havia pessoas em cima do carro de som com camisas contendo a fotografia do representado. O magistrado entendeu que o representado se utilizou de evento proibido em campanha eleitoral, com clara intenção de se promover, julgando procedente, ao final, a representação com a confirmação da tutela deferida e atribuição de multa. O recorrente afirma que as provas visuais carreadas pelo parquet não indicam qualquer promoção pessoal, mas tão somente sua presença e atuação como locutor do evento, e que não há uma prova sequer de distribuição dos brindes ou mesmo de brinquedos às crianças. Argumenta que as pessoas no vídeo dos autos trajam camisa homenageando pessoa falecida,
sendo inclusive possível diferenciá-lo do recorrente pela barba. Após o deferimento da tutela, para que não houvesse a realização do evento denominado Passeio a Cavalo Nossa Senhora Aparecida, anunciado para o dia 11/10/2020, inclusive sob pena de aplicação de multa de R$10.000, o órgão ministerial, ora recorrido, peticionou ao juízo ACO, informando o descumprimento por parte do recorrente da decisão liminar de suspensão do evento, juntando como comprovação fotos de divulgação em página do Facebook e vídeo de postagem ao vivo da cavalgada, pretensamente realizada na cidade de Rio das Ostras, com a presença do recorrente na qualidade de locutor do mencionado evento. Assistindo ao vídeo juntado pelo parquet, observa-se a divulgação ao vivo em página de rede social, Facebook, da comitiva Vó de Cavalo, de evento cavalgada, havendo uma espécie de trio elétrico seguido por pessoas a cavalo. Verifica-se a presença do recorrente exercendo a atividade de locutor do evento. Observa-se também a presença de algumas pessoas trajando uma camisa branca com a foto de uma pessoa portando chapéu estilo cowboy, a qual pessoa essa que apresenta barba e óculos escuros, com características físicas evidentemente diferentes das apresentadas pelo candidato ora recorrente. Além disso, na referida estampa não há nenhuma referência a número, sigla ou ao nome do locutor do evento. Nem mesmo ele está portando qualquer apetrecho que faça referência à sua campanha eleitoral. De igual modo, não se percebe nenhuma menção ao nome ou ao número do representado no decorrer do vídeo. Com relação à alegação de distribuição de brinquedos ou camisas padronizadas, o representante, ora recorrido, não logrou êxito ao provar nos autos qualquer distribuição dos mesmos, nem muito menos a utilização de camisas de campanha eleitoral do recorrente, tendo em vista que, ao contrário do que consta da decisão de piso, não se pode afirmar que a figura impressa nas aludidas camisas que aparecem no vídeo é do candidato recorrente. E aí eu trago aqui no voto um print com ampliação do vídeo, comparando a fotografia da pessoa que se encontrava retratada nas camisas e a foto do candidato. Dessa forma, a meu ver, da análise das provas carreadas aos autos, não se depreende qualquer intuito de promoção da campanha eleitoral do recorrente, não restando configurada espécie de comício ou showmício, ainda que de forma dissimulada. Assim, não há que se falar em aplicação de multa por descumprimento da decisão judicial de antecipação de tutela. As cavalgadas são eventos, inclusive, tradicionais naquela localidade. Nós aqui no voto trazemos o link da rede oficial lá da cidade, enfim, do sítio, né? E já é a tradição local também a realização da cavalgada em homenagem à Nossa Senhora de Aparecida, em Casimiro de Abreu, conforme também registrado na rede, link da Rede Mundial de Computadores. Nesse sentido, é lícito ao recorrente participar de eventos dessa natureza na qualidade de locutor, já que é sua atividade profissional. Inclusive, a questão já foi objeto de consulta no TSE, em decisão, reconhecido isso em decisão de lavra do ministro Luiz Felipe Salomão. E também há previsão na resolução TSE 23.610/2019 sobre a ressalva para o exercício de atividades profissionais artísticas semelhantes à exercida pelo recorrente no evento interno. Nessa linha, entendo que não há óbice ao candidato para que seja locutor ou apresentador de eventos e continuar exercendo suas atividades no período eleitoral, desde que não haja qualquer finalidade de animação de comício ou de reunião eleitoral. E, nesse sentido, com relação ao eventual descumprimento de recomendações e normas de combate ao Covid-19, se o evento em questão se enquadra como autorizado, ou se o evento em questão se enquadra como autorizado pela autoridade municipal, tal julgamento foge à competência dessa Justiça Eleitoral. Nesse sentido, o meu voto, senhor presidente e demais pares,
é pelo provimento do recurso para a reforma da sentença, afastando a aplicação da multa imposta de R$10.000, por entender que não está configurado o descumprimento da determinação judicial de não promoção de comícios ou passeatas e afins em desacordo com as normas sanitárias estaduais em vigor e nem com nenhuma outra norma eleitoral. É como voto, senhor presidente. A relatora vota pelo provimento do recurso. Como vota, desembargador Cláudio Delor? Senhor presidente, a matéria é fática, né? Ou seja, acho que a relatora abordou exatamente o que aconteceu, afastando ali a conotação de natureza de propaganda eleitoral. Eu acompanho o voto, presidente. Desembargador Guilherme Couto? Acompanho a douta relatora. Desembargador Paulo César? Com a relatora. Desembargador Ricardo Alberto? Com a relatora. Desembargador Vitor Marcelo? Também com a relatora, presidente. É um recurso provido de forma unânime. O terceiro processo da pauta de propaganda é o 060-0630-35 da relatoria de desembargadora Cátia Junqueira. O Ministério Público deseja se manifestar? Doutora Silvana? Estou me reportando ao parecer, senhor presidente. A palavra à relatora. Senhor presidente, demais pares, trata-se de recurso eleitoral em representação por propaganda negativa extemporânea e eu me permito aqui seguir pela emenda. Recurso eleitoral, representação, eleição 2020, propaganda eleitoral negativa extemporânea, internet, publicação na rede social Facebook. Postagem que não reúne os elementos necessários para a caracterização de propaganda eleitoral negativa extemporânea. Mensagem agasalhada pela liberdade de expressão e manifestação de pensamento. Críticas tecidas aos vereadores, possíveis candidatos, do município de Três Rios, no exercício de suas funções públicas. É próprio do campo político ser aberto ao debate e todos os representantes eleitos pelo povo estão sujeitos aos juízos da sociedade. Recorrido que não se identificou como pré-candidato ao pleito vindouro. Provimento do recurso nos termos de parecer ministerial para julgar improcedente a representação. Senhor presidente, é como voto. A relatora vota pelo provimento do recurso. Como vota, desembargador Cláudio Delor? Senhor presidente, eu também acompanho o voto da relatora. Desembargador Guilherme Couto? Com a douta relatora. Desembargador Paulo César? Com a eminente relatora, presidente. Desembargador Ricardo Alberto? Acompanho a relatora. Desembargador Vitor Marcelo? Também acompanho a relatora, presidente. É um recurso provido de forma unânime. Vamos ao primeiro processo da pauta de registro, número 060-0571-83, da relatoria do desembargador Paulo César Vieira de Carvalho. O Ministério Público deseja se manifestar, doutora Silvana? Ficando o parecer, senhor presidente. Com a palavra o relator. O senhor está sem som, desembargador Paulo. Ok, retomei aí o som. Vou pela ementa. Recurso eleitoral, registro de candidatura, pedido de substituição do 72, parágrafo 1º da Resolução 63/609 de 19, intempestividade, indeferimento do registro, desprovimento do recurso. Na ementa, destaco as datas em que os pedidos foram feitos e registro aqui que neste primeiro caso, porque o segundo é muito semelhante, nesse primeiro caso, o pedido de substituição foi feito 13 dias depois do fato que ocasionou a substituição. Este é o motivo, então, do voto seguir pelo desprovimento do recurso. É como voto, presidente. O relator vota pelo desprovimento do recurso. Como vota, desembargador Ricardo Alberto? A gente já havia lido antecipadamente na pauta, estou acompanhando integralmente. Desembargador Vitor Marcelo? Também acompanho integralmente o relator, presidente. Desembargadora Cátia? Acompanho o relator, senhor presidente. Desembargador Cláudio Delorto? Também acompanho o voto do relator. Desembargador Guilherme Couto? Com o douto relator. Eu também acompanho. Recurso desprovido de forma unânime. O segundo processo é o 060-0572-78, também da relatoria do desembargador Paulo César. O Ministério Público deseja se manifestar, doutora Silvana? A forma do parecer, senhor presidente. A palavra o relator. Presidente, situação idêntica, não pedi para chamar em conjunto, porque as datas são diferentes, só para evitar aí confusão em quem estiver acompanhando o julgamento.
eleições 20, recurso eleitoral, registro de candidatura, pedido de substituição do 72, parágrafo 1º da 23.609 de 19, intempestividade, indeferimento do registro com desprovimento do recurso, aqui também 13 dias após o fato que ocasionou a substituição. O voto, então, vai pelo desprovimento do recurso. O relator vota pelo desprovimento. Como vota o desembargador Ricardo Alberto? Presidente, tal como o outro havia dito antecipadamente, acompanha integralmente o nobre relator. Tá. O desembargador Vitor Marcelo. Também acompanho o relator, presidente. Desembargadora Cátia Junqueira. Acompanho o doutor relator, senhor presidente. Desembargador Cláudio Delorto. Acompanho o relator, presidente. Desembargador Guilherme Couto. Com o doutor relator. E também acompanho recurso desprovido. Vamos à pauta ordinária. O primeiro processo, do número 060-0666-17, da relatoria do desembargador Vitor Marcelo. Tá? O Ministério Público deseja se manifestar, doutora Silvana? Ratifico o parecer, senhor presidente. A palavra o relator. Presidente, nós temos uma questão aqui a examinar, então eu vou ler primeiro a ementa. Se superada, a gente segue, mas eu acho que vamos resolver aqui. Eleições 2018, ação declaratória de nulidade, querela nullitatis, prestação de contas julgada como não prestadas, ausência de procuração, candidato ao cargo de deputado estadual, pedido liminar indeferido, agravo regimental, prejudicado, julgamento imediato da questão principal. Requerente alega vício no ato de citação. Apesar disso, as contas foram apresentadas espontaneamente. Então, impossibilidade de se compreender os fundamentos indicados, uma vez que o ato de citação possui natureza jurídica e objetivos diversos do ato de intimação. Da narração dos fatos, não decorre uma conclusão lógica. Portanto, indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 330, inciso 1º, parágrafo 1º, inciso 3º do CPC. Julgado extinto processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 1º do CPC, assim como voto, presidente. Então, Vossa Excelência está propondo a extinção do processo sem resolução de mérito, é isso? Tá? Isso. Como vota desembargador Cláudio Delorto? Acho que a desembargadora Cátia. Cátia. Senhor presidente, eu vou acompanhar o relator no voto dele. Desembargador Cláudio Delorto. Só para, então, das três emendas lançadas, na verdade, é esta da extinção que prevalece, não é isso, desembargador Vitor? Isso, exatamente. Então tá, estou acompanhando. Extinção sem exame de mérito, né? Desembargador Guilherme. Também acompanho. Desembargador Paulo César. Com o relator. Desembargador Ricardo Alberto. Também com o relator, presidente. Tá, então, processo extinto, sem resolução de mérito, de forma unânime. O segundo processo da relatoria do desembargador Ricardo Alberto é o 060-0770-09. É o mandado de segurança. O Ministério Público deseja se manifestar, doutora Silvana? Estou ratificando o parecer, senhor presidente. Tá, com a palavra o relator. Presidente e demais membros, doutora Silvana, vou para a emenda bem simples, porque eu estou encaminhando para a extinção do feito, denegando a ordem sem resolução de mérito, o mandado de segurança referente a essas eleições no município de Rio das Ostras, discutindo a questão do cargo de prefeito. Uma propaganda eleitoral, houve um pedido de retirada de outdoor de propaganda institucional. Ocorrência do pleito, que já aconteceu, então acho que a falta de interesse processual superveniente, né, a questão de não se discutir que se estava se utilizando a propaganda institucional como se fosse propaganda eleitoral, mas com o fim do pleito me parece que há uma perda de objeto, então eu estou opinando pela denegação da segurança, extinguindo o mandamos na forma do artigo 485, inciso 6 do CPC, sem apreciação do mérito. É como voto, presidente. Tá? O relator vota pela denegação da ordem, não é isso? Com a extinção do processo. Como vota o desembargador Vitor Marcelo? Acompanho integralmente o voto do nobre relator, presidente. A desembargadora Cátia. Voto com o doutor relator, senhor presidente. Desembargador Cláudio Delorto. Também acompanho o voto do relator. Desembargador Guilherme Couto. Acompanho o relator. Desembargador Paulo César. Com o relator, presidente.
Então, denegada a ordem, processo extinto de forma unânime. O terceiro processo da relatoria Esbardô Cláudio Delotto é o 060-0897-44. É um mandado de segurança. O Ministério Público deseja se manifestar. Doutora Silvana. Senhor presidente, eu estou perdida aqui, porque eu não tenho ele na minha pauta. É que ele entrou em mesa, doutora Silvana. Não me atualizaram. Tem manifestação do Ministério Público nesse mandado de segurança? Doutor Cláudio. Deixa eu verificar aqui. Parece que não, doutora Silvana. É um mandado de segurança contra um ato do juiz da 20ª Zona Eleitoral de Petrópolis, que convocou o número de vereadores que hoje existe pela lei municipal. São 15 vereadores. Então, ele convocou para a diplomação na sexta-feira, como titulares, né, os 15 candidatos que alcançaram, portanto, essas 15 vagas. E esses que impetram o mandado de segurança diz que o número deveria ser 23 ou pelo menos 21, porque, de acordo com a Constituição e tal, vai por aí. O que eu estou sustentando aqui é que a diplomação, e aqui ele pediu uma liminar, e eu não deixei de apreciar a liminar e estou trazendo em mesa. Agora eu estou vendo aqui que realmente não passou pelo Ministério Público, de fato. Vossa Excelência, então. Não sei se a doutora Silvana, porque a questão me parece relativamente simples, no sentido de que não caberia ao juiz da zona eleitoral convocar mais pessoas do que o número de vereadores previstos na lei municipal, que são 15 vereadores. E esses candidatos que ficaram como suplentes gostariam de ser convocados como titulares. Eu acho que a questão é exatamente essa. Senhor presidente, me parece realmente que a questão é simples e eu não vou me opor à solução dela de forma imediata, mas eu gostaria só de deixar registrado, porque essa não é a primeira vez que a gente está diante de mandado de segurança que não está passando pela Procuradoria Regional Eleitoral. Em situações simples como essa, não há menor problema de nos manifestarmos aqui e superarmos a eventual nulidade. Mas eu gostaria de deixar registrado, porque, afinal de contas, mandados de segurança são ações que demandam a atuação do Ministério Público e talvez fosse o caso de chamar a atenção das assessorias para que isso não voltasse a acontecer, para que a gente pudesse ter efetivamente a oportunidade de nos manifestarmos. Mas no caso concreto, doutor Cláudio, eu não me oponho ao julgamento, porque me parece que realmente a questão é simples e podemos superar. Então, fica o registro da manifestação do Ministério Público com a palavra do relator, para proferir o seu voto. Então, exatamente isso. O juiz eleitoral, ele marcou a diplomação do número de vereadores que está pela lei municipal, pela lei orgânica do município de Petrópolis, que no seu artigo 36, parágrafo 1º, fixou o número de vereadores em 15. O que os impetrantes alegam é que, de acordo com a Constituição, deveria ter sido atualizado o número de vereadores, porque, segundo a estimativa do IBGE, a população de Petrópolis hoje estaria em 306.191 habitantes e, portanto, poderia ter até 23 vereadores nos termos do artigo 29, inciso 4, a linha H da Constituição da República. Entretanto, não houve modificação da legislação municipal que fixou o número de vereadores em 15. Então, a meu ver, eu estou encaminhando nesse sentido, não poderia o juiz eleitoral convocar o número que se pretenderia aqui de pessoas para ocupar função de vereador, porque, na verdade, não existem esses cargos. E a Constituição fala em até, nada impedindo que o município fixe um número menor de vereadores, não cabendo, e podendo até vir o município futuramente a ampliar o número de vereadores. Então, o juiz da 29ª Zona Eleitoral convocou para serem diplomados os 15 candidatos eleitos ao cargo de vereador, observando a lei orgânica do município.
não há, a meu ver, nenhuma ilegalidade nesse ato que importe na concessão de um mandado de segurança. Então, nesse sentido, já até ultrapassando a questão da liminar e agradecendo a compreensão do Ministério Público e certamente registrando que as assessorias serão orientadas no sentido de não ocorrer isso novamente, estou votando no sentido de denegar o mandado de segurança postulado, presidente. O relator vota pela denegação. O Guilherme Couto. Com o douto relator. Desembargador Paulo César. Acompanho o eminente relator. Desembargador Ricardo Alberto. Com o relator, presidente. Perfeito. Desembargador Vitor. Também com o relator, presidente. Desembargadora Kátia. Voto com o ilustre relator, senhor presidente. Aqui, como tem implicação na diplomação, eu também vou votar para evitar qualquer questionamento, eu também acompanho. Até porque, desembargador Cláudio, teria repercussão até na fixação de quociente eleitoral, depois quociente partidário, ou outros desdobramentos em relação a isso. Eu não sei se eventual mudança poderia sequer ser aproveitada para essa legislatura, né? Então, eu concordo plenamente com Vossa Excelência. Então, de forma unânime, denegou-se a segurança na forma do voto do desembargador relator. A não ser que a próxima sessão, a última sessão do ano, será amanhã, no dia 17 de dezembro, às 15 horas. Muito obrigado a todos.